E o governo federal propôs um reajuste de R$ 22 para o salário mínimo em janeiro de 2021. E nós vamos entender agora essa proposta e saber como ela pode ter sido definida pelo governo, que critérios são levados em conta na hora de definir esse reajuste, esse percentual. A Gorete Santos é quem tem as informações para a gente ao vivo. Olá, Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a você, bom dia a todos. Inclusive, esse valor ele ficou abaixo daquilo que havia sido proposto em abril, né? A perspectiva era que ficasse em R$ 1.079 o salário mínimo para 2021. Agora, nessa nova proposta, R$ 1.067, mudando depois da pandemia, levando em consideração a inflação. A gente vai conversar agora com o economista Fritz Moura, trazendo mais uma avaliação dessa nova proposta, né? O que está em jogo. Acabou pegando muita gente de surpresa, muitas críticas também em relação a esse novo valor. O que, de fato, está em jogo para definir, né, esse percentual? E pode haver mudanças também ainda até o final do ano, né? Bom dia. Bom dia. Na verdade, a gente precisa entender que esse valor não está totalmente definido porque o ano não acabou. E ele é definido em função da inflação do ano, né? Então, nós temos aí até dezembro, essa inflação pode modificar, mas o cálculo está sendo feito que a inflação do ano, desse ano, de 2020, deve ficar em torno de 2%, que é o valor do reajuste. Existe uma metodologia para calcular o salário mínimo, e essa metodologia leva em consideração a inflação mais o crescimento da economia. Como nossa economia não está crescendo, já faz algum tempo que não tem crescimento da economia, o valor do salário mínimo está apenas sendo corrigido à inflação, né? Mas o que é importante nesse dado, que as pessoas precisam se atentar, é que o salário mínimo ele é um indexador da economia como um todo. Então, tudo o que sofre ou que trabalha com o preço salário mínimo vai ter reajuste. Dá um exemplo aqui: os funcionários públicos que recebem salário mínimo, eles vão ter reajuste, enquanto todos os outros estão, segundo a última lei que foi aprovada, durante o ano de 2021 não vão receber reajuste. Isso tem um impacto nas contas públicas porque vai haver um aumento de gastos públicos com o pagamento desses salários. Acontece também no restante da economia. Todos os setores que pagam salário mínimo vão ter, portanto, um indexador, vai ter uma pressão, consequentemente para a inflação, uma pressão de em torno de 2%, que é o que nós estamos calculando que fique para esse ano. Para quem ganha salário mínimo, é uma perda do poder de compra, levando em consideração que não deve haver um ganho real, né? Pronto, é exatamente isso. O que a gente precisa entender, muitas vezes as pessoas, era bom se o salário mínimo fosse muito alto. Não adianta, porque como ele é um indexador, termina que todos os preços da economia que trabalham com salário mínimo vão ter reajuste. Então, por exemplo, na indústria de alimentos, dá um exemplo. Tem trabalhadores que são pagos o salário mínimo no setor privado. Todos os produtos em que tem na sua cadeia produtiva trabalhadores que ganham salário mínimo, eles vão ter um reajuste, vão ter um incremento nos seus custos, ou seja, vai ter um aumento dos custos em torno de 2%. Então, isso aí, de certa forma, ele alimenta a inflação, né, esse reajuste. E não significa, portanto, um ganho para o salário, porque ele vai receber o reajuste de 2%, mas toda a economia vai ter uma inflação que vai subir os preços e ele não vai poder comprar 2% a mais, por exemplo. Pelo contrário, porque quando a gente fala de indexador, ele tem efeito cascata. Então, o que é que acontece? Provavelmente, os produtos vão sofrer um reajuste muito superior aos 2% que o salário vai ganhar. Porque ele tem o efeito cascata, é uma cadeia de produção. Então, tem 2% em cima da produção, aí tem mais 2% em cima do varejo, da venda, aí tem mais 2% em cima do transporte.
aí tem mais, soma-se a esse valor o reajuste do preço de combustível, que é um outro valor também que influencia nos preços. Então termina que o poder aquisitivo do salário mínimo não vai alterar em nada, talvez fique até menor. Ou seja, para se ter um resultado maior, teria que ser acima dessa inflação. Eu queria agradecer. Só poderia ter esse valor a mais se tiver crescimento da economia. Exatamente. Sem crescimento da economia, o salário não cresce. Muito obrigada, professor Fritz Moura, economista, trazendo esclarecimentos para a gente, né, acerca dessa proposta do novo salário mínimo. Nádia.